Fala galera, simplesmente que final polêmico que tivemos em Eu Sei Que Vocês Fizeram no ano passado, esse soft reboot que a gente tem agora em 2025, continuação direta dos eventos que começaram lá em 1997. Galera, obviamente que teremos spoilers aqui, vou fazer um vídeo diferente, tá, sobre spoilers aqui, porque eu quero comentar muito especificamente sobre um fator que é sim divisível, é sim polêmico, que acontece no final aqui desse filme, ou seja, obviamente que teremos spoilers a partir de agora, tá galera? A questão toda que a gente tem ali de montagem para os eventos todos, né, do grupo de adolescentes, tudo mais, que acabam ali se metendo numa confusão, onde acabam criando uma situação, onde acaba acontecendo um assassinato, tudo mais, vai levando também que os personagens antigos, não só o Ray, não só a Julie, mas também a personagem, cara, da Sarah Michelle Gellar volta, e volta de uma maneira, cara, que eu adorei, adorei, porque ela volta ali num sonho de uma das personagens protagonistas, que assim como ela, né, também nos dias atuais foi, cara, rainha da Feira do Peixe, aquela coisa toda, e ela volta numa questão de sonho barra pesadelo, obviamente, e numa cena, cara, que é muito massa. Muito massa. Que foi completamente inesperado pra mim. Mesmo que tinha já rolado boatos, entendeu? Principalmente no momento das gravações do filme no ano passado, que a Sarah Michelle Gellar ia voltar, assim, pra fazer a nossa querida Ellen Shivers lá, tudo mais, assim, numa participação, e como é que isso poderia acontecer se a personagem estava morta, né, desde o filme 97. Então tá aqui, justamente ela aparece sim, e aparece ali num sonho que tem. E, cara, é muito legal a questão de essas aparições todas acharem uma maneira de como funcionar dentro dessa história. A Julie tá muito bem explicada, o Ray tá muito bem explicado, e daí a gente entra nesse fator que é realmente, né, esse divisor, que é essa polêmica toda, porque o Ray, ele é, digamos assim, o grande assassino do filme. Ele não é o assassino sozinho, porque como a gente aprendeu, principalmente vindo das regras dos slashers dos anos 90, tem uma dupla de assassinos que acontece ali. Só que o Ray, ele é essa cabeça, digamos, pensadora dos assassinos, né? Porque quem está junto a ele é a Steve, que é alguém que o Ray está cuidando desde que ela perdeu o pai. Então, tudo isso vem por causa do Ray. E a explicação do Ray do porquê que, né, ele se tornou essa pessoa vingativa que acaba indo para esse caminho, vem muito por quê? Desde o que aconteceu em 97, tá? Eles até passam um pouco do momento, assim, do segundo filme, né, do Eu Ainda Sei. Simplesmente um grande magnata quis transformar ali Southport numa Hampton do Sul e simplesmente quis esconder tudo o que aconteceu, o grande massacre que aconteceu lá nos anos 90. E nisso, tudo foi começado a ser apagado, e principalmente da questão online, assim. E essa memória toda, né, dos eventos que aconteceram, acabaram dando essa reação pro Ray, do tipo que isso não poderia acontecer. E isso também vem numa parte ali de diferenças que levaram o Ray e a Julie se separarem, porque eles sim casaram e sim eles se separaram. Então, tudo que foi acontecendo na cidade para que a cidade simplesmente não é nem a questão de superar, que a cidade por inteira escondesse o que aconteceu no passado, levou o Ray também a ter esse sentimento, porque os eventos que a gente tem, né, do novo momento que tem do assassinato, que acaba sendo encoberto, que é o grande segredo entre o grupo ali de adolescentes, ao qual a Steve está, sim, junto. Talvez esse ponto também seja interessante, tá? A Steve está junto porque a gente tem a formação do quarteto, né, como o filme de 97, só que tem um quinto elemento, que é a personagem da Steve. A personagem da Steve conhecia a pessoa que morreu, que é o nosso querido Sam Cooper. E ela era alguém muito próximo de Sam Cooper, tá? Até no filme eu não me lembro assim, se ela era a namorada, se ela era uma grande amiga, mas ela era alguém muito próximo, tá? Isso que interessa pra história. E tudo isso levou o quê? O pai de um dos adolescentes é o grande magnata. E por aí, o Ray acabou transformando essa questão toda, né? Mais uma vez, esse cara pegar e encobrir tudo que estava acontecendo ali e ser alguém muito próximo da Steve que tem essa perda, ele decide mostrar para Steve que o melhor caminho é o quê? A vingança, é o sangue e o que melhor trazer aquela figura toda do nosso querido pescador lá de 97 e tudo mais.
e fazer com que esse novo massacre que comece a acontecer traga luz a tudo o que aconteceu e principalmente até a memória de todos. Essa questão toda do Ray, tá? À medida que o filme foi acontecendo na minha frente, eu comecei a ter dois pensamentos assim. Na verdade, um antes até, tá? Que era muito vindo já dos vídeos que eu já tinha feito, que estão aqui, né? Tanto as primeiras impressões de redes sociais dos críticos americanos, quanto verdadeiramente as críticas americanas quando elas saíram ali, quando caiu o segundo embargo. E nesse segundo embargo, muito vinha a questão sobre a nostalgia, e essa nostalgia trazendo até um ponto que eu não concordo, que eu até vi também, assim, em críticos aqui do Brasil também comentando, assim, que não vale a pena trazer essa história apenas pela nostalgia, que não sei o quê. Cara, eu não concordo nada a ver com isso, tá? Eu adoro a questão da nostalgia, adoro essas questões todas que fazem essa história funcionar com força quase 30 anos depois, assim. Porque tem um público muito claro pra isso. Ou seja, cara, se tu não gosta de um filme de terror slasher, tu não vai gostar daqui, porque tu já não gostava de lá, de 97. Então, tá? É uma questão, pra mim, puramente de gosto. Mas opinião, cada um tem a sua e tudo bem. A primeira parte de impressões de rede social, né, quando começou a ser liberada, porque caiu o primeiro embargo, vinha muito sobre se proteja dos spoilers e se prepare para o final. E aquilo ali já começou a me trazer também um sentimento assim, cara, ou a Julie ou o Ray vai morrer nesse filme. E eu, assistindo o filme, esses dois pensamentos surgiram na minha mente novamente com força, né? Cara, ou alguma coisa vai acontecer, e pra mim não era com a Julie, era assim com o Ray, ou vai haver sim essa grande mudança toda de ponto de vista e o Ray vai se tornar esse assassino. Algo que meramente o Pânico, principalmente o último Pânico, flertou, tá, com a possibilidade toda da questão lá, né, do legado Billy Loomis acabar transformando lá a personagem da Melissa Barreira lá na nova Ghostface, tudo mais assim, que era algo que para mim até iria fazer sentido, seria algo corajoso que acontecesse e algo que acabou não acontecendo. Mas isso é uma versão que a gente nunca mais vai ver também, né, por causa dos eventos que sucederam depois ali com a questão toda, né, das demissões, aquela coisa toda. E aqui, né, nessa versão 2025, cara, do Eu Sei, acontece realmente esse ponto todo de coragem de tornar um personagem com essas motivações ali, um personagem legado, um personagem que vem desde o primeiro filme de 97, se transformar nesse assassino. E essa questão, ela começou a ganhar mais força para mim à medida que o filme foi realmente indo para o seu ato final, que isso realmente iria acontecer. E talvez o momento de maior descoberta seja muito bem gravado, tá? Eu acho que o filme ele tem vários problemas assim de montagem, de estar em uns aspectos assim de estar mal filmado e por isso que a montagem não consegue resolver. Só que nesse momento, por exemplo, é um momento que está muito bem filmado, porque está muito bem pensado até artisticamente questão de montagem da tela, porque eles colocam o Ray e a Ava pós já o que acontece com a Stevie. E nisso eu falo também muito, tá no vídeo de cena pós-crédito, galera, que já tá liberado no canal também. E eles colocam simplesmente o Ray no balcão ali do seu bar, ele bem no meio da tela e ele bem no meio desse balcão, né? Na divisão que tem do balcão ali, ele tá bem no meio. E ao lado tem a luz e ao lado tem a sombra. E essa questão é muito interessante porque o personagem ele tem esses dois aspectos. E o que, que ganha mais força nele? O lado da sombra, que transforma ele nesse assassino. E no que acontece ali no final, onde ele acaba sendo morto assim pela Ava, num confronto que tem do Ray com a Ava e com a Julie. Onde a Julie volta e fala novamente, né? O What are you waiting for? Que a Julie traz essas frases icônicas dela e acho que tá bem colocado até onde vai acontecer essas falas ali. E eles transformam simplesmente o Ray nesse assassino. E eu fiquei pensando assim, cara, é preciso muita coragem de pegar e fazer algo assim. Por isso que eu trouxe também o exemplo do Pânico ali. E eu acho que o principal que eles tinham que realmente conseguir fazer para fazer com que o Ray ou qualquer outro personagem legado, como se fosse a Julie, por exemplo, se transformasse, né, nesse assassino ou assassina, era a motivação para que isso acontecesse. E acho que a motivação ela tá clara no filme do porquê que leva o personagem a escolher esse caminho. E daí não adianta, galera, ele vai ser muito polêmico.
porque tu acaba com um personagem que é muito querido pros fãs, e tu acaba com um personagem muito importante de ser um personagem sobrevivente junto com a Julie, com uma importância gigantesca para toda a história que teve, por mais que no segundo filme ele ficou, né, muito afastado dos eventos que estavam acontecendo nas Bahamas, que é legal que tem, cara, tem uma fala no meio do filme lá que envolve, inclusive, né, o Ray, antes que algum do grupo lá dos 5 sobreviventes não, né, dos 5 adolescentes ali, jovens adultos, aquela coisa toda, já no período depois de 1 ano, quando o assassino já tá começando a aparecer. Que fala assim sobre as Bahamas, que não é legal ir para as Bahamas porque coisas aconteceram lá. E depois na cena pós-créditos, né, acontece ali a aparição toda da Carla, a personagem interpretada pela Brand, diretamente vindo lá do Eu Ainda Sei. Então, a partir do momento que tu já tem essa montagem toda ali dessas motivações, vai entrar muito nessa questão de gosto. Eu acho que é extremamente corajoso o que eles fazem e, ao mesmo tempo, acho que tu deixa um gosto diferente que eu ainda não sei se foi a melhor escolha para tudo. Por mais que eu tenha gostado da coragem de ver esse desfecho pro personagem ali. E eu quero muito saber a opinião de vocês, galera. Já assistiram o filme? Ou não assistiram ainda? O que acharam, né, agora que estamos aqui conversando sobre essa questão do Ray se tornar esse grande assassino ali e se transformar completamente, né, até as regras do que a gente estava acostumado nos filmes de terror, slasher e tudo mais. Coloque mais nos comentários. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tem 04. Viva o sonho aqui.